O mundo mudou bastante e com ele também a nossa rotina de trabalho. Muitas das pessoas hoje estão fazendo trabalho remoto, mas a maioria das profissões no Brasil, ele não tem essa cultura do trabalho remoto. E é por isso que eu vim aqui te dar algumas dicas para que você possa incorporar essa cultura e deixar esse momento bem mais satisfatório e produtivo para você. A primeira dica que eu vou dar é que você esteja num ambiente limpo, organizado e iluminado. Essa organização ela vai te ajudar no dia a dia de trabalho a encontrar mais facilmente as informações que você vai precisar. E a iluminação vai ajudar a te deixar menos cansado no fim do dia. Quanto mais você precisar se esforçar para enxergar alguma coisa ou estar num ambiente que te causa a sensação emocional um pouco negativa, mais o teu dia vai ser desgastante, tá? Então a primeira dica é essa, organização e um ambiente iluminado. O que vai complementar essa dica 1 é a dica 2, que é uma cadeira confortável. Eu sei que a maioria de vocês vai estar se adaptando a esse momento, então vai usar a cadeira que já tem em casa, o cantinho da mesa de jantar, não tem problema. Mas que essas duas dicas, elas se complementem para que você tenha conforto no teu ambiente de trabalho. Se você vai usar uma cadeira que já tem em casa, pega mais confortável. E se todas forem mais ou menos iguais, arruma uma almofadinha para te deixar bem mais, não só confortável, mas tranquilo enquanto estiver trabalhando. A terceira dica é que você tenha as ferramentas de trabalho sempre à mão. Mônica, na dica 1 tem a organização, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Nessa dica 3, as ferramentas precisam estar à mão, mas elas precisam ser testadas antes de serem utilizadas. Principalmente quando você vai fazer um call. Todo mundo já passou pela situação de no início do call ficarem 2, 3 pessoas testando o microfone, testando o áudio, com problema de comunicação, e isso estende o tempo da reunião. Para que isso não aconteça, todas as ferramentas que você for utilizar ao longo do seu dia de trabalho precisam ter sido testadas antes e que você tenha inclusive um step ali, para que se ela der problema, você tenha uma segunda opção para utilizar, tá? A quarta dica é que você determine as suas tarefas do dia, mas não apenas isso, você cria algumas regras do dia. Por exemplo, se você precisa ler e-mails diariamente, crie como uma das suas regras a leitura de e-mail do horário tal ao horário tal. Se isso for uma regra, isso não entra na sua lista de tarefas. E para a sua lista de tarefas, você cria 1 ou 2 tarefas para serem concluídas pela manhã e mais 1 ou 2 tarefas para serem concluídas à tarde. Mônica, você tá louca? Eu tenho muito mais coisa para fazer do que isso. Calma, essas vão ser as tarefas principais. É importante que você pontue tarefas que você vai conseguir concluir, porque se você começar a apontar um monte de coisa que você não tem condições de concluir naquela manhã ou naquela tarde, isso vai te causar ansiedade. Ficar um dia inteiro trabalhando num mesmo documento, às vezes não é tão interessante. Então procure diversificar as suas tarefas, os seus trabalhos, para que quando você conseguir concluir a tarefa, você esteja feliz com o resultado e ela não tenha te causado ansiedade, tá? A quinta dica é com relação à comunicação com a equipe. Normalmente a gente trabalha numa equipe em que a gente ou responde para alguém ou as pessoas respondem para a gente. É importante que a comunicação com a nossa equipe ela seja efetiva. Então vocês precisam definir como ela vai acontecer. Se vai ser por meio de e-mail, defina quais os e-mails, as informações que precisam estar dentro desse e-mail e se ele será enviado 1 ou 2 vezes ao dia. Por quê? Porque a ideia não é encher a caixa de e-mail do amigo de coisas que não vão ser interessantes para ele. Então se isso estiver alinhado, vai ser muito mais eficiente. Se for um call, esse call precisa ter um horário definido e as pessoas precisam saber previamente quais serão os assuntos. Porque assim elas conseguem se preparar também e o call ele deve durar de 15 a 30 minutos. É importante que ele não leve muito mais tempo que isso, tá? Como sexta dica, você também precisa alinhar as suas entregas. Se você tem uma rede que trabalha com você e essa rede depende do trabalho que vem do anterior e precisa enviar o seu trabalho para o próximo, é importante que essa rede esteja alinhada com as entregas. Então cria lá algum sistema, algum aplicativo ou essa troca de e-mails que vocês consigam alinhar também as tarefas que serão entregues, tá? Definam dias e talvez até horários para aquelas tarefas serem entregues, porque um problema de você não definir horário é que você vai entregar essa tarefa no dia 5, só que o dia 5 ele começa às 7 da manhã e termina à meia-noite, e a pessoa vai ficar ali vulnerável à tua entrega, então é interessante que você determine dias e horários para suas entregas e que essas entregas sejam confortáveis para você, para que a pessoa depois não fique esperando um trabalho que de repente não veio, tá? Como sétima dica,
Que você tenha pausas durante o seu dia. Mônica, você tá louca? Como assim? Eu tô trabalhando em casa, eu não posso parar. Você pode, você deve parar. Quando a gente está no escritório, na escola, trabalhando, quando a gente está no nosso ambiente normal de trabalho, fora da nossa casa, a gente tem aquele momento de descanso em que você vai encontrar com um colega, tomar um cafezinho rápido, que você vai levantar um pouquinho da sua cadeira para dispersar, e isso é importante também em casa. Que você tenha pelo menos uma pausa pela manhã e uma pausa à tarde, pausas curtas, de 10 a 15 minutos, porque se a pausa for longa demais, você também perde o teu foco, tá? Qual a importância das pausas? Quando você está muito tempo dentro de uma atividade e que você está muito focado nela, é muito comum entrar numa zona de conforto que bloqueia determinadas informações. Então você pode passar desapercebido por um dado que está errado, por uma palavra escrita errada. Se você trabalha com criatividade, você pode bloquear a tua criatividade. Então levantar um pouquinho, tomar uma água, tomar um suco, um café, fazer um alongamento rápido, vai ajudar que a sua mente dê uma extravasada, que é você respira, oxigena a cabeça e você consegue voltar olhando como se fosse o teu primeiro olhar para aquele material. Então você vai encontrar esse dado errado, essa palavra, você vai desenvolver a tua criatividade, vamos dizer assim. E como última dica que eu vou dar hoje é: respeite o seu horário de trabalho. Você precisa começar a trabalhar num determinado horário e terminar o teu dia de trabalho também num determinado horário. Isso é importante porque lembra lá no começo que eu falei que a gente não tem no Brasil a cultura do trabalho remoto? Pois bem, isso é criar a cultura do trabalho remoto. Você vai, com todas essas dicas, criando a sua cultura de trabalho. E essa dica 8 é importante porque se você recebe um e-mail às 9 horas da noite e você reclama, a questão é: você respondeu esse e-mail às 9 horas da noite? Porque se você respondeu, você está alimentando uma cultura de que você estará disponível 24 horas e o trabalho remoto não significa isso, tá? Então é importante que, se você vai começar a trabalhar às 8 horas da manhã e você recebeu um e-mail às 9 horas da noite, a pessoa que enviou esse e-mail já sabe que ela só será respondida a partir das 8 da manhã do dia seguinte, tá? Então essas coisas são muito importantes para que você tenha um trabalho saudável, mesmo estando no formato remoto. Espero que vocês tenham gostado, que essas dicas possam ajudar. E dentro dessas dicas e também de algumas outras coisas, eu vou pensar em mais vídeos para aprofundar um pouquinho essas informações. Então fica de olho, conversa aqui comigo e já já vai vir coisa nova, tá bom? Até lá!